Bom dia, Gabriel, tudo bem? Então, a prof vai fazer a explicação para você por aqui, tá bom? Então, esse é o planejamento do dia 9 de novembro, cálculo sobre velocidade, a aceleração nós não vamos conseguir trabalhar, somente a velocidade média, tá? O restante não deu tempo. Então, o que é importante que você saiba? Posição, lugar onde o corpo se encontra em um determinado instante de tempo. Corpo, nós vimos no outro planejamento, que pode ser aqui, como no desenho, o ciclista, pode ser um carro em movimento, pode ser você correndo na rua, pode ser uma bola que ficou no chão. Então, o corpo vai se referir a qualquer objeto, qualquer objeto. E a posição é o local que esse objeto está. Deslocamento é a variação na posição de um objeto. Então, se o ciclista sair daqui e chegar aqui no ponto C, ele fez um deslocamento, quer dizer, ele percorreu uma distância, ele fez um trajeto. Você sair de casa para ir para a escola, você faz um deslocamento. E a trajetória é esse caminho que você faz. É a sequência de posições de um corpo durante o movimento no decorrer do tempo. Então, é o caminho. Quanto tempo o Gabriel leva para sair de casa e chegar lá na escola, que seria o ponto C? De sair de casa para chegar lá no mercado. Então, essas coisas precisam estar bem claras na sua cabeça para que você consiga efetuar os cálculos depois, tá? Então, posição, aonde que eu tô? Eu tô no ponto A, eu tô no ponto B, eu tô no ponto C. Deslocamento, quanto que eu fui, para que lado que eu fui, e a trajetória, qual foi o meu percurso ali, tá bom? Aí vem a explicação sobre velocidade. Aqui nós temos uma coisinha bem legal, que é a velocidade instantânea. Então, quando alguém está dirigindo, o velocímetro marca a velocidade naquele instante. Então, por exemplo, o seu pai saiu de casa agora para trabalhar, ele ligou o carro, ele não atingiu nem 20 km por hora ainda. Passou 2 minutos, ele atingiu lá 40 km por hora. Mas aí ele pegou um trecho bem bom e atingiu 120 km por hora, né? Então, essa é a velocidade instantânea. Não quer dizer que desde o momento que ele saiu de casa ele fez 120 km por hora. Quer dizer que naquele instante ele estava em 120, né? Mas então, instantâneo mede naquele momento, ok? Certo até aí? E agora a velocidade média. A velocidade média é uma média do que ele fez no percurso todo. Por exemplo, ele saiu de casa a 20 km por hora. Aí teve um trecho que ele foi a 60, teve um trecho que ele foi a 120, teve um trecho que ele parou porque tinha trânsito. Então, vai calcular a velocidade média, vai calcular qual foi a distância que ele percorreu e quanto tempo ele levou e vai fazer uma média sobre isso. E daí, para isso, existe essa fórmula aqui, ó. Ela é bem simples, ó. Vm significa velocidade média, delta, né, igual se lê na matemática, vai se ler na física, delta S. Delta significa uma variação do quê? O S é posição, então uma variação de posição, dividido sobre a variação do tempo. Então, a velocidade média é uma razão entre o deslocamento e o tempo. Aí aqui a prof colocou também mais um resumo para vocês. Ó. Conversão de velocidade média de metros por segundo para quilômetros por hora. Bem simples. Eu tenho 10 metros por segundo. Quero transformar em quilômetros por hora. Então, eu saio do metros por segundo e vou para o quilômetros por hora. Eu faço vezes 3,6. Eu tenho 100 km por hora, quero saber em metros por segundo. Eu tenho quilômetros por hora, eu divido por metros por segundo, por 3,6. Existe uma razão para isso, né? E a razão a prof destacou aqui embaixo, tá? Mas o que é interessante que você grave? Isso aqui é uma tabelinha, ó, você vai usar sempre. É mais fácil tu multiplicar por 3,6 ou dividir. Do maior para o menor eu divido, do menor para o maior eu multiplico, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para você e depois a prof organiza de novo os teus exercícios, tá? Então, a primeira, transformando 20 metros por segundo em quilômetro por hora, equivale a